Doutor Maurício. Olá, pessoal entrando aí já. Muito obrigado. Só conectando com o doutor Maurício, que acabou de entrar. Boa tarde, Maurício. Está me ouvindo, Maurício? Tudo bem? Consegue me ouvir? Estou sem áudio. Está conseguindo me ouvir? Está conseguindo me ouvir, Maurício? Ok? Consegue me ouvir, Fabiano? Estou sem áudio. Consigo te ouvir. Consigo te ouvir. Tá tudo bem. Não consegue me ouvir? O pessoal está falando que está ouvindo os dois. Talvez seja um problema seu aí, Maurício, do seu áudio. Tem que aumentar o seu volume, talvez. Deixa eu ver aqui. Consegue me ouvir, Maurício? Está me ouvindo, Maurício? Você me ouve? Sim. Consigo te ouvir. Não consigo te ouvir. Espera lá. O pessoal que entrou aí consegue me ouvir e ouvir o Fabiano? Sim. Tá, vou sair e entrar. Vamos tentar só um momentinho, pessoal. Probleminha de conexão com o Dr. Maurício lá. Vamos esperar ele voltar aí, tá? Dr. Maurício, novamente. Vamos ver aqui. Adicionar. Aguardando conexão. Tá ouvindo agora, Maurício? Maurício, consegue me ouvir? Sua conexão está ruim, Maurício. Consegue me ouvir agora? Maurício, está me ouvindo? Estou vendo aqui as mensagens. Consigo ler, já aumentei meu áudio, mas não consigo ouvir. Vamos lá. Agora estou ouvindo. Está ouvindo eu? Ouvi. Tá, ótimo. Deixa eu tentar conectar meu microfone aqui. Deixa eu ver se é o microfone. Uma coisa aí. Tá, eu estou te ouvindo perfeitamente, tá? Eu acho que era o microfone, não sei porque se eu conecto eu não ouço. Mas vamos lá. Agora eu estou ouvindo bem. Acho que todo mundo também. Ótimo, bacana. Maurício, prazer aí em revê-lo. Vamos passar uma horinha aí conversando um pouquinho sobre Covid-19, um pouco das tendências, o que está acontecendo com o mundo aí, o Brasil, e falar um pouquinho de tecnologia. A gente vai passear um pouco em vários assuntos, mas primeiramente eu gostaria que você se apresentasse, por favor, que tem algumas pessoas que nos seguem, não te conhecem, outras sim, mas gostaria que você fizesse uma breve apresentação sua, o que você faz, onde trabalha. Fique à vontade. Ok. Bom, em primeiro lugar, obrigado, Fabiana, aí, pela oportunidade, pelo convite. Obrigado a todos que estão aí nos ouvindo, nos prestigiando. Fico muito feliz. Bom, para aqueles que não me conhecem, meu nome é Maurício Prudente, eu sou médico cardiologista e CEO do Grupo Encore.
Dentro da cardiologia, eu faço cardiologia intervencionista, que é a parte da cardiologia que faz, bem resumidamente, cateterismo, angioplastia, esses procedimentos de intervenção percutânea minimamente invasivos, né? E também na parte do grupo Encore, que eu sou CEO, tenho a honra de liderar um grupo muito bom de trabalhar. O Encore tem 20 anos de fundação, começou como um serviço de hemodinâmica que se expandiu dentro da hemodinâmica, fazendo cateterismo, angioplastia, e isso foi em 1999, dentro do Hospital Lúcio Rebelo, e a gente, com o crescimento, viu a necessidade de empreender, de ter uma sede própria. Em 2010, a gente adquiriu o Hospital São Bernardo, que depois se transformou no Hospital Encore, que é até hoje um hospital que eu tenho o prazer, a honra de dirigir. E ainda temos as outras unidades remotas colocadas de hemodinâmica, no Hospital Samaritano, e em Ceres, que é no interior de Goiás, a mais ou menos 180 quilômetros de Goiânia, no Hospital IMEC. São 3 unidades bastante robustas, que oferecem muita qualidade. Então, assim, é um desafio muito grande, foi sempre um desafio empreender, e agora que, mais do que nunca, né, como lidar com isso no contexto atual. Acho que é isso. Obrigado. Vamos passear um pouquinho nos alguns assuntos, Maurício, e à medida que as perguntas forem surgindo no Instagram, a gente pode tentar responder o máximo possível de acordo com a demanda, tá bom? Eu vou começar conduzindo aqui, porque a gente está hoje vivendo uma situação ímpar no mundo. Não diria ímpar, mas acho que o ímpar seria para nós, né, que não vivenciamos outras situações semelhantes. Mas hoje a gente está aí no meio de uma pandemia, né, de um vírus que é o Covid-19, tá? E a gente entende que a saúde ela precisa andar com outras situações, né? Então, você como cardiologista, a gente entende que os pacientes, além do Covid-19, eles continuam adoecendo, né? Eles continuam tendo os problemas de coração. E o que a gente precisa saber? O que os pacientes cardiopatas que estão no grupo de risco para Covid-19, o que esses pacientes precisam fazer para se proteger? Vamos começar com um assunto que está aí na atualidade, para a gente poder até entender um pouquinho melhor sobre o assunto. Bom, é bem colocado. Essa pergunta por mais que a gente responda quase que diariamente isso, ela é sempre atual, né? Porque a população de cardiopatas é muito grande e todo mundo quer saber o que fazer. Bom, tudo que nós sabemos de Covid tem 3 meses de existência, né? E muito disso a gente aprendeu com experiência de onde nasceu o Covid na China e vem migrando para o Ocidente, passando ali para a Europa. E o que a gente sabe disso, assim, de fontes seguras, porque existe muita suposição, né? muito exercício de adivinhação, mas o que a gente sabe de fonte segura é que a Covid-19, que é a doença causada pelo coronavírus, que é a SARS-CoV-2, essa doença ela começa como uma gripe, portanto uma doença respiratória, e se complica com uma pneumonia. Então, é uma doença eminentemente do aparelho respiratório. E fora o aparelho respiratório, ou seja, depois dos pulmões, o órgão mais acometido é o coração, né? Então, ele é o segundo órgão mais acometido e o primeiro fora dos pulmões. E aí a gente tem 2 aspectos para falar. Um é o acometimento do coração para qualquer pessoa que adquira a Covid-19. E o segundo aspecto é aquele que é cardiopata e adquire o Covid-19. A doença que se infecta e efetivamente tem a doença. Vamos lembrar que a quantidade de pessoas que desenvolvem a doença está aí por volta dos 15% dos que se infectam, né? Bom, aí focando na sua pergunta, aquele paciente que já é cardiopata. Vamos prestar bem atenção nisso, porque é interessante a gente saber. Não é qualquer cardiopata, não é qualquer pessoa que fez um procedimento. Então, vamos falar do nosso dia a dia. A maioria dos nossos pacientes, dos meus pacientes,
o que eles fazem? Fazem angioplastia e implantam stents, né? Esse é a grande massa dos pacientes da hemodinâmica. Agora, na maioria das vezes, esses pacientes são sadios, né? Independente agora se eles têm menos de 60 ou mais de 60, podemos depois dividir isso. Mas quando a gente fala no cardiopata, não é aquele paciente que colocou um stent, que colocou 3 stents, que colocou 5 stents, aquele paciente que fez uma ablação de arritmia, porque tinha um ataque à arritmia, uma reentrada nodal, uma taquicardia supraventricular, assim, quem tem e está me escutando sabe o que é. Mas aquelas arritmias que a gente considera benignas. Onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar na separação do paciente que tem a doença cardíaca estrutural daquele que não tem. Quando a gente fala doença cardíaca estrutural, nós estamos entrando na intimidade do coração para falar da doença muscular, é aquele paciente que tem uma fraqueza muscular, né? Então o coração, em vez de bater forte, ele bate mais lento, ou ele tem uma doença valvular, ou uma doença congênita que leva a uma alteração na estrutura do coração. Normalmente esse paciente se apresenta, independente de Covid, com insuficiência cardíaca. E o que é a insuficiência cardíaca? Em geral, é falta de ar, edema dos membros inferiores, o inchaço, intolerância para dormir na horizontal, uma turgência das jugulares. Então, o paciente com doença estrutural, esse sim é o cardiopata e tem mais risco em se adquirindo a Covid-19. Tá, e como que esses pacientes podem se proteger em época de pandemia? Porque eles estão ali, ele tem aquela grande dúvida, né? Eu vou para o hospital, fico em casa, devo procurar ajuda, não procuro ajuda, se eu estou com suspeita de Covid, o que eu posso estar fazendo? Então, tenta ajudar a gente aí para poder elucidar um pouco qual que é o caminho que esse paciente pode tomar com relação a essas situações. Tá. Acho também essa uma excelente pergunta, porque existem os cardiopatas que estão em casa, né? Eles sabem que estão em casa. Então, como que esse paciente deve fazer? Bom, primeiro, tudo aquilo que todo mundo deve fazer, né? Não vamos ser repetitivos. Lavar as mãos, isolamento social, cuidar da higiene, além daquilo que a gente já fazia. Mas o cardiopata especificamente, o que ele tem que fazer? Primeiro, uso rigoroso e regular da medicação. A gente vivenciou aqui nos últimos dias, especificamente em Goiás, eu não sei, a realidade brasileira é muito variada, mas uma suspensão dos atendimentos de consultório. Isso tanto por parte da ANS, como de Conselho Regional e Federal de Medicina, como dos próprios planos de saúde e até mesmo do Sistema Único de Saúde. Em parte pensando no isolamento social, em parte pensando em fazer uma reserva de leitos para eventual explosão dos casos de Covid. Então, esses nossos pacientes cardiopatas ficaram em casa. E alguns deles precisam de uma visita mais regular no seu médico, né? Então, vamos lá. Primeira coisa, manter regularmente o uso da sua medicação, aquilo que o médico prescreveu. E aqui eu abro um parênteses. Houve no começo, isso parece que já não se discute mais isso, uma questão que talvez alguns remédios pudessem fazer mal ou predispor a uma doença mais grave causada pelo corona, notadamente os inibidores de enzima conversora. Para você que está aí escutando e não é da área, é os PRIO, os medicamentos que terminam com PRIO, enalapril, captopril, ramipril, que talvez isso pudesse ser pior. Não tem nada provado. E também os losartana, valsartana e besartana, que também poderia. Por quê? Porque eles ocupam o receptor na célula que o vírus usa para entrar na célula. Então, acredita-se que se com o uso da medicação que inibe a enzima que liga, teria mais células afeitas à entrada desse vírus. Bom, de prático isso não se comprovou e o que se sabe é que mexer no medicamento pode ser pior do que o uso correto dele. Então, use corretamente a sua medicação, seja ela qual for, e não mexa sem ouvir o seu médico. Segunda coisa, você fez uma pergunta interessante aí. Quem que deve ir para o hospital ou deve procurar o médico?
Bom, a gente deve, nesse momento, ter mais parcimônia para ir no hospital, porque um hospital é um lugar de aglomeração, é um local de exposição. Felizmente, aqui em Goiás, aqui em Goiânia, a gente não vislumbrou a epidemia como a gente vê em outros países, em outros locais, até mesmo do Brasil, né? Nosso hospital está relativamente tranquilo, mas mesmo assim a recomendação é que o paciente fique em casa, que só venha ao hospital caso ele apresente uma piora do seu quadro. Ou seja, ele está inchando demais, ele está com mais falta de ar, a pressão está descontrolada, porque a hipertensão é um fator de risco, está com tosse seca, isso independente de estar com um sintoma da gripe, né? Intolerância para pequenos esforços, né? Mas isso sempre comparando o paciente com ele mesmo. Quer dizer, se ele notou que teve uma piora da qualidade de vida dele, o desempenho dele, ele deve procurar o seu médico. E aí, na medida do possível, ele pode tentar um contato com o seu médico, né? Fazer aí, a gente pode depois falar um pouco sobre teleconsulta. Ele pode tentar esse contato para o médico. Normalmente, quando é um paciente que a gente conhece do consultório, que a gente já manuseia, vou usar essa expressão, é mais fácil a gente orientar um pouco a distância, porque a gente conhece o comportamento da doença e conhece o comportamento da resposta ao medicamento. Mas, se houver dúvida, deve ir ao hospital, porque nessa hora, gente, vamos pesar, o risco da doença cardíaca está muito acima da doença respiratória, da gripe, do coronavírus. Então, a decisão final vai ser essa. Qual que é o meu maior risco? É risco do coração ou risco do coronavírus? E vamos lembrar que o coração ainda mata mais do que o coronavírus. Tá. Você falou duas coisas aí que são interessantes, que a gente pode até linkar uma coisa com a outra, né? Que é exatamente o paciente que tem um sintoma e precisa ir para o hospital, e a questão da teleconsulta. Vamos supor que o paciente ele tem ele está descompensando do ponto de vista cardiológico e ele está com suspeita de Covid-19. Ou seja, ele está numa ambiguidade, ele sai de casa ou não sai de casa. E aí o CRM, há pouco tempo atrás, dia 20 de março, fez um decreto aí, do 467, autorizando o uso da teleconsulta, né, pelo CFM e tudo mais. Isso aí foi editado no dia 23. Então, dia 20 foi feito o protocolo, dia 23 foi editado e hoje é autorizado. Como que essa teleconsulta pode ajudar esse paciente a definir essa situação? Afinal de contas, é exatamente a ambiguidade que ele está, né? Ele tem um problema cardíaco, ele está descompensando, mas ele está com suspeita de Covid-19. Ele vai para o hospital ou ele pode optar pela teleconsulta? E aí a gente está usando a tecnologia já a nosso favor, né, para poder fazer essa continuidade do paciente. Você sabe, Fabiano, que a gente falar de tecnologia, até que ponto a tecnologia está nos ajudando a enfrentar, né, a epidemia. Tem hora que eu paro e penso que a tecnologia está nos atrapalhando. Mas aí eu quero dizer especificamente as redes sociais, né? A quantidade de fake news, isso tem gerado um pavor desnecessário. E eu acho que o nosso papel de médicos, nessa hora, é tentar passar informação de qualidade e tentar frear a informação falsa, né? Mas, falando de teleconsulta, realmente, vamos só voltar um pouquinho no tempo. Em 2018, fim de 2018, o CFM já tinha aprovado uma portaria que liberava com mais frouxidão, flexibilidade, a telemedicina, inclusive a teleconsulta. E quem mais foi contra naquele momento fomos nós, os médicos, né? Foi a classe médica que, assustada com aquilo, com medo de perder empregos, com medo do mau uso indevido, principalmente pelas grandes operadoras, fez um movimento muito forte para frear o avanço da telemedicina e da teleconsulta. Então, separando, telemedicina é tudo aquilo que te permite fazer medicina à distância, né? Seja um telediagnóstico, um diagnóstico de um raio-x, de um eletro, de uma tomografia, um laudo de um Holter. Isso a gente já faz desde o século passado. Vamos lembrar disso, né? A telemedicina é antiga. O que pega é a teleconsulta, porque na teleconsulta
tem dois pontos cruciais. É o relacionamento médico-paciente e o exame físico. Bom, em tempos de Covid, que qualquer aproximação ficou arriscada, principalmente para a equipe de saúde, para o médico e os outros profissionais de saúde, de repente, tudo que nós médicos abominávamos, que era consulta à distância, todo mundo passou a querer e a fazer. Então, essa portaria saiu, se eu não me engano, há menos de 15 dias, autorizando a teleconsulta, e nós assistimos uma chuva nas redes sociais dos médicos oferecendo a teleconsulta. Então, gente, teleconsulta não é eu telefonar para o meu paciente para saber como ele está, ou fazer um FaceTime, ou trocar com ele um WhatsApp. Isso é troca de informação. A teleconsulta, isso o CFM normatizou bem, tem regrinhas muito básicas e sérias que valem há séculos, que é o sigilo, tem que ser mantido, o sigilo médico. Vamos supor que eu vou te atender, Fabiano. Eu te conheço, estou te vendo do outro lado da câmera. O pessoal que está aí nos assistindo está me vendo e me conhece. Mas se eu não te conhecesse, aí você me fala, doutor Maurício, eu queria fazer uma consulta, meu nome é João da Silva. Tá, como que eu sei que você é o João da Silva? Então, a gente precisa ter segurança para ter essa informação, precisamos ter sigilo, porque você vai me dar informações que são suas. É o seu prontuário médico, é a sua vida. Então, como que eu vou guardar essa informação? No meu WhatsApp? Ou no meu Instagram? Né? Depois vou até citar um exemplo do Instagram que nos ajudou a salvar uma vida. Mas, então, essa questão é muito delicada. E o terceiro item é o registro dessa informação. Porque nós vamos trocar informação aqui, eu estou te atendendo. Você vai me falar que remédio você toma, o que está te afligindo, quais são os seus males, as suas doenças, quer dizer, você vai abrir o seu coração para mim. E onde que eu vou guardar essa informação? No meu WhatsApp? Né? Então, gente, muito cuidado com a teleconsulta, porque teleconsulta exige uma plataforma, exige um prontuário médico, exige tudo o que você tem num consultório médico, só que à distância. Aí vem o segundo item, e o exame físico? Esse é mais difícil. Então, eu consigo, hoje a gente consegue fazer exame oftalmológico à distância, exame de pele. Claro que na outra ponta precisa haver tecnologia, haver ferramenta, haver internet. Né? Mas, se a gente voltar para a teleconsulta em cardiologia, que é o nosso tema, o que eu sinto, o que eu percebo? Assim, eu gosto de tecnologia, eu sou um defensor da teleconsulta, eu acho que ela veio para ficar. Quando passar essa pandemia, pode ser que haja mais alguma regulamentação, algum freio a mais das agências sanitárias, do CFM, enfim, mas não volta mais. A teleconsulta já é uma realidade. E nós precisamos nos acostumar com isso. E quando ela não vem substituindo a consulta presencial. Isso é outra coisa que assusta. A teleconsulta é uma ferramenta a mais, né? Então, eu fico muito confortável de atender um paciente que eu conheço. Eu falei agora, quando a gente falava sobre insuficiência cardíaca, se é um paciente que eu conheço, eu sei o comportamento dele, da família dele, a resposta usual que ele tem aos medicamentos, a regularidade que ele toma, se é um paciente que adere bem ou não. Eu consigo ter todos os exames dele, todos sem exceção, um filme de cateterismo, uma angioplastia, um exame de sangue, todos os exames eu consigo ter à distância. Então, eu consigo ter muita informação. Talvez eu não consiga, talvez não. Em algum momento eu não vou conseguir um exame físico, que em alguns casos é essencial. Em todos, de verdade, não. Eu posso ser criticado por isso, mas e na prática a gente já faz isso. Por quê? Porque se você teve no meu consultório um mês atrás e eu hoje estou te atendendo numa consulta para tirar uma dúvida, para fazer uma mudança de medicamento, um ajuste. Você veio com hipertensão. Eu te examinei, anotei no seu prontuário, está registrado. Aí eu vou te atender por teleconsulta. Eu entro no seu prontuário, vejo as minhas anotações, porque ninguém guarda isso na cabeça. Vejo os remédios que você está tomando e vejo o plano que eu fiz para cuidar de você.
né? Aí você fala, olha, o remédio não está bom, me deu dor de cabeça, me deu náusea, não estou tolerando bem, a pressão não abaixou, porque a pressão você consegue medir em casa e me mostrar. Eu falo aí, ó, mede no seu aparelhinho e põe na tela aí, você me mostra. Então, esse ajuste eu consigo fazer à distância. E vai ter um momento que o bom senso do médico, isso existe desde que existe a medicina, vai ter que te dizer, olha, eu vou precisar te ver. Em último caso, você mora nos Estados Unidos e está fazendo a teleconsulta comigo. Eu falo, olha, procura um médico aí, faça um exame, pega essa informação e, se for o caso, eu converso com o seu médico. Essa é uma forma perfeita, que eu tenho um outro médico na ponta de lá, para me dar informações de exame físico e aí a gente fecha. Então, isso é perfeitamente possível e é um aprendizado, né, que nós, médico e paciente, vamos ter que fazer. Com certeza. Com relação à teleconsulta, essa portaria do dia 20 de março do mês passado, a gente tem que lembrar também que existe uma lei geral de proteção de dados. Então, as pessoas precisam entender, né, os pacientes precisam saber que isso existe e que todas as informações delas precisam estar protegidas. E por isso não é qualquer plataforma que ela está apta a fazer o teleconsulta. E você falou uma coisa muito interessante, que é exatamente o paciente, se ele sabe ou não, se o médico que está do outro lado, ele realmente é um médico ou simplesmente um picareta, que a gente sabe que tem muita gente aí que faz maldade no mundo, né? Eu falei então, do lado do paciente, mas tem um médico também, né? Tem um lado médico. Como é que você sabe que eu sou médico? Exatamente. Né? Então, a partir disso aí, também tem outra tecnologia, que é exatamente a assinatura digital, né? Então, vai cruzando os dados, então toda a parte tecnológica, ela se cruza. Então, você tem a Lei Geral de Proteção de Dados, você tem o prontuário eletrônico, onde todos os dados vão ser registrados do paciente, aqueles que já estavam acompanhando contigo e aqueles que, porventura, seriam os primeiros contatos, digamos assim, né? Então, você falou que no seu perfil você atenderia por teleconsulta pacientes que já são seus, né? Existem pacientes que querem, por exemplo, ter uma primeira consulta contigo, certo? E não necessariamente você precisa fazer esse exame físico inicial. Você pode conhecer esse paciente no primeiro momento e no segundo momento você, olha, agora eu preciso te conhecer pessoalmente para examinar seu coração, colocar o esteto, né, ver os seus batimentos cardíacos. Ah, mas e a pressão? Existem equipamentos hoje que já utilizam Bluetooth e você consegue conectar ele na internet e você, do seu consultório, ver a pressão dele. Ah, mas ele pode mostrar? Pode, mas ele pode colocar isso e isso te passar através de uma plataforma de forma 24 horas. Já existe isso. Tá? Então, hoje nós temos um dispositivo que faz isso. É um aparelho de pressão comum, barato. Existe oximetria de pulso que faz a mesma situação e também para os diabéticos. Então, todos esses dados podem ser controlados à distância. E, lógico que a outra ponta tem que estar, esses equipamentos têm que estar disponíveis, né? Precisam estar disponíveis. E, então, assim, o que eu vejo é exatamente o médico se cercando de tecnologia para ajudar o paciente. Então, não é simplesmente eu vou consultar com o Dr. Maurício e ali eu vou resolver todos os meus problemas. Não, não é assim que funciona. Então, existe um aparato por trás disso aí, que é exatamente o que você citou, que é a consulta, a teleconsulta, depois você examina o paciente. Então, são etapas que precisam ser transpostas, digamos assim, né? Para exatamente deixar o paciente confortável. E o bom senso tem que prevalecer, né? Existe regulamentação para isso, a gente precisa seguir. Eu acredito que muito em breve essas plataformas serão regulamentadas. Então, o que você falou é muito importante. Nós temos que tomar cuidado, assim, o médico e o paciente. Não é sair fazendo a torta e a direita conversando pelo WhatsApp, né? Então, eu vi aqui algumas perguntas muito interessantes, que é uma preocupação. E a remuneração? É uma preocupação para quem paga e é uma preocupação para quem recebe, né? E nós temos o paciente do plano de saúde e temos o paciente particular. Então, essas plataformas têm que ter também essa mesma segurança. E tudo combinado não sai caro, né? Segundo a ética de Immanuel Kant, a ética contratual, se eu combinei com você, você é meu paciente, falou, olha, eu vou reservar 30 minutos, 40 minutos, 15, se for um retorno, do meu tempo, porque o médico, o que ele tem para vender são horas, né? Eu vendo o meu
tempo, e o meu tempo é limitado, né? Eu vendo o meu tempo e nesse tempo eu tento te dar uma assistência baseada no meu conhecimento, na minha vivência, na minha experiência. Então, isso deve ser remunerado, seja por quem for, pelo governo, pelo plano ou pelo paciente. Então, uma boa plataforma vai fazer isso de modo transparente. Assim, você vai marcar comigo uma consulta por 30 minutos, vai passar provavelmente seu cartão de crédito, ou vai fazer um depósito antecipado e vai ter direito àqueles 30 minutos de consulta com um retorno, ou 40, ou 60. Nesses 60, eu vou checar todos os seus exames, ou eu já poderei ter checado antes, se você me encaminhou. Vamos conversar, vamos fazer uma boa anamnese e fazer uma prescrição mesmo. E aí também tem um problema, como é que eu te receito? Daí, de novo, é importante uma boa plataforma com uma certificação digital para que a sua receita, você imprima aí na outra ponta, uma receita com o meu carimbo oficial. Aquilo é um documento, né? Então, essas coisas são todas muito importantes. E não tem, pessoal, para todo mundo que está escutando assim, isso não está definido, isso nós vamos aprendendo. O importante é ser transparente. Tem parte legal, eu preciso recolher tributo sobre isso, né? Então, o governo também vai querer ouvir. E a minha parte? Como é que você vai pagar, né? Mas as boas plataformas estão preparadas para isso. Então, antes de você que nos ouve, que é médico ou é paciente e pretende entrar nessa esfera, e eu recomendo que entre, porque não tem volta. Minha recomendação, faça dentro de uma plataforma homologada, boa, segura, que proteja os seus dados, que proteja a sua informação, e o médico que te proteja também no exercício da medicina. Certo, excelente. Existem várias plataformas disponíveis no mercado, tá? Então, acho que isso aí a gente pode até passar mais para frente para algumas dessas plataformas. Quem quiser, a gente pode passar por direct, não tem problema nenhum, tá? É só lembrar que o WhatsApp não é confiável com relação a isso, gente. Então, muita gente, muito médico, muito odontólogo usa isso aí como ferramenta de interconsulta e de consulta entre paciente, e isso aí não é uma plataforma confiável, né? Isso aí tem que deixar bem claro. Apesar de ser a mais difundida hoje em dia, né? Mas não é isso. Eu estou vendo o pessoal perguntando aqui sobre plataforma, né? Eu acho que isso o Hint One tem uma condição de fazer uma boa avaliação e elencar algumas, né? E já existem várias aí, elas estão em construção, mas eu acho que depois você pode disponibilizar aí na página do Hint algumas sugestões que o pessoal tá interessado aí, e é muito, muito válido. Isso é uma coisa que eu lembrei. Gente, eu estou adorando isso aqui, sabe por quê? Porque eu falo demais. Quando a gente vai fazer videozinho de stories, a gente tem limite, né? E aqui nós estamos com folga para conversar e para tentar esgotar os assuntos. Mas é que eu me lembrei de uma coisa que para a teleconsulta funciona muito bem, que é a segunda opinião médica. Eu sempre fui muito a favor da segunda opinião médica. Primeiro porque ninguém é dono da verdade. Segundo, porque o conhecimento hoje é tão vasto que, por mais que eu detenha o conhecimento na minha área, algum colega meu pode ter algo a mais que naquele caso faz a diferença. Então, no caso de uma segunda opinião, fica muito mais fácil, porque esse paciente já foi avaliado, já fez exame, já tem um diagnóstico, já tem um prognóstico, já tem até uma indicação. Muitas vezes uma cirurgia, uma intervenção, um remédio. Então, você ouvir uma segunda opinião depois disso torna a teleconsulta mais fácil e pode dar muita segurança para o paciente, inclusive de proteção, porque um médico experimentado pode perceber que a coisa não está caminhando bem e alertar o paciente: olha, vamos fazer mais isso, vai com calma, não opera ainda, ou opera rápido que você está demorando, quer dizer, pode ser as duas coisas. Mas para uma segunda opinião, e outra, você pode ouvir um médico na Tchecoslováquia, na Rússia, em Goiânia, em São Paulo, no Pará, onde você quiser, né? Você está na fazenda e quer ouvir, você precisa só de uma internet e de uma boa plataforma. Com certeza. Vamos voltar aqui um pouquinho, Maurício. Vamos voltar um pouquinho para a cardiologia.
Vamos supor que eu estou precisando de um cateterismo, sou seu paciente, você já me conhece, mas eu preciso de um cateterismo. Tenho uma indicação, passei por um clínico, um cardiologista, o meu cardiologista, e ele indicou um cateterismo. Devo fazer o cateterismo agora ou espero essa onda passar? Não é uma onda, né? Essa pandemia passar. Quando é que eu devo ir fazer esse cateterismo? Porque o paciente ele fica na dúvida, né? Porque ele está angustiado, o médico indicou um cateterismo porque está com possível problema no coração, mas ele não pode sair de casa. Quando que ele deve tomar essa decisão? Bom, eu acho essa uma excelente pergunta, porque o cateterismo sempre assusta. Existe um estigma no cateterismo, até a oportunidade da gente tirar isso. Gente, cateterismo é um exame como qualquer outro. Tá, mas respondendo a sua pergunta, em tempos de Covid, o paciente normalmente acima de 60 anos, pode ter 70, pode ter 80, pode ter 90, e houve a indicação de um cateterismo. Então, ele deve ou não fazer? Primeira coisa, discute muito bem isso com o seu médico, porque tem cateterismos que podem esperar e tem cateterismos que não devem esperar, né? Ao longo dessa semana, eu vivenciei as duas situações. Uma paciente de 87 anos do interior de Goiás, com falta de ar, tosse, cansada, e reclamando. Ela falava, olha, eu não aguento mexer, que está me doendo o peito. E um colega nosso avaliou, ficou com medo do Covid, a senhora é muito idosa, toma cuidado, vamos só dar um remedinho. Ela tomou o remedinho e não melhorou. Então, um caso desse, tem que fazer. De novo, eu vou voltar naquilo. Quando você tem um risco aqui e um benefício aqui, você não deve fazer. Agora, quando você tem um benefício enorme com um risco baixo, você deve fazer. Se a gente compara risco cardiológico com risco de Covid, você deve fazer esse cateterismo, né? Segunda coisa, então, primeiro é essa, pesar o risco-benefício, conversa com o seu médico, e se você não se sentiu seguro ainda de fazer ou de não fazer, converse com quem faz, né? Com o cardiologista intervencionista. Esse também vai poder avaliar e vai falar assim, não, vamos esperar, fica tranquilo. Deixa passar um pouquinho, mais uma semana, mais duas, mais um mês, seu caso pode esperar. Porque tem casos que podem esperar 2, 3, 6 meses. E tem casos que tem que fazer hoje, né? Agora, tem que, dependendo do que me ligar aqui, eu tenho que terminar a live ou não terminar. Falou, eu estou indo para o hospital que eu preciso ir agora. Tem as duas coisas. Como é que eu fecharia essa pergunta aí respondendo o seguinte, gente, e se precisar, vai tranquilamente. Não vai com medo nem do cateterismo e nem do Covid. Porque se você tem um médico que você confia e vai executar o exame com um outro médico que você confia, num local que você confia, vai tranquilo, né? Tem risco? Tem. Tem risco de Covid e tem risco do cateterismo. Mas nesse caso, talvez o risco maior é não ficar, ficar em casa, é não fazer. Então, é pesar muito bem isso aí, né? Com informação de confiança, com uma boa avaliação para a gente saber quem deve e quem não deve. Porque vão acontecer todo dia, no mesmo dia, as duas situações. E se tiver que fazer, faça, tranquilamente, né? Não vou deixar de falar aqui do nosso hospital. Nós temos 2 salas de hemodinâmica. Uma é reservada para casos suspeitos de Covid. E a outra é uma sala que é reservada para qualquer paciente, menos aquele suspeito. Com isso, a gente aumenta a segurança. Garante? Não tem garantia, né? A contaminação, o vírus é comunitário, né? Então, às vezes, quem vem é que traz para a gente. Ele não leva do hospital. Mas é essa a mensagem. Precisou fazer, faz com tranquilidade. Nós estamos fazendo todo dia, felizmente, casos necessários. Ontem eu estava no hospital público, fiz 8 procedimentos, todos muito bem, todos extremamente necessários. Então, às vezes você ficou 6 meses esperando sair uma vaga no hospital público. Saiu, corre lá e faz. Não faz. Aí vem aquela velha pergunta que todo mundo quer saber, né? Quando é que tudo isso aí vai terminar? Porque a gente não sabe, né? Isso aí é meio complicado, porque são 3 meses só de pandemia
E aí as pessoas perguntam, mas eu preciso ir para o hospital. Quando é que tudo isso aí termina? Eu preciso ir. Como é que a gente responde? Isso não tem resposta, né? E aí vem minha outra pergunta também, né, Maurício? E o mundo vai ser da mesma forma como era antes? Eu não acredito que seja. Eu acho que as pessoas, mentalmente, elas vão estar acostumadas com outro padrão, porque dizem que o indivíduo, depois de entre 20 e 25 dias fazendo a mesma coisa, ele cria o hábito, né? E o hábito de lavar a mão, de passar álcool gel, isso aí eu acho que as pessoas não vão perder mais nunca mais. E, logicamente, o mundo não vai ser igual. Acho que a gente está presenciando algo histórico. Nossos filhos aí, eu acho que eles vão escrever, se Deus quiser, e falar para os seus filhos e netos. E, se Deus quiser, a gente também vai falar isso para os nossos netos, né? Porque para os nossos filhos a gente já não precisa nem falar, já estão vivenciando. Mas como vai acabar tudo isso aí? Quando vai acabar? Eu acho que é uma pergunta difícil de responder, mas passo a bola para ti aí, para você falar alguma coisa. Bom, eu vou só te pedir, você vai monitorando meu tempo aí, para a gente conseguir responder. E antes de entrar nesse assunto, que esse aí nós vamos precisar até da ajuda dos filósofos, né? Mas é que eu vi uma perguntinha aqui muito interessante. Tem paciente morrendo em casa com medo de ir para o hospital, morrendo de coração, com medo de ir para o hospital pegar Covid? Eu vou só aproveitar esse gancho, que foi alguém que nos perguntou aqui, passou rapidinho ali, eu não vi. Na verdade, ele não perguntou. Ele está afirmando que foi um editorial do TCT, que é um órgão de vocês aí, né? Dizendo exatamente isso. Tem pacientes com medo e estão morrendo em casa com infarto agudo do miocárdio ou ainda com angina estável. Então, o paciente passa mal e fica em casa e morre de AM. Então, assim, só para a gente comentar um pouco disso, isso é uma constatação, isso é um fato. Essa não é uma suposição. O site que publicou é extremamente sério, talvez um dos sites mais completos na cardiologia intervencionista americano, que é o tctmd.com. E eles fizeram um levantamento no mundo inteiro, isso não é só Estados Unidos, né? Então, Nova York, onde a epidemia está assustadora, outras cidades americanas, como Washington, onde a epidemia não está tão assustadora, na George Washington University, em Praga, na Tchecoslováquia, na Rússia, na Itália e na própria China, houve uma queda que vai de 40% a 80% no número de casos de síndrome coronariana aguda, que engloba a angina instável e o infarto agudo. Por que disso? Os cientistas ainda não sabem. Como a gente falou bem no começo, é tudo muito novo, ninguém sabe, mas é fato. Se estão ficando em casa com medo, se deixaram de tomar remédio, se é o próprio Covid, ninguém sabe o que está acontecendo. E quando a gente vai um pouco mais além da cardiologia, parece que as outras doenças também diminuíram. É um fenômeno meio antropológico aí que a gente ainda vai entender, né? Eu não vou me atrever a querer explicar isso aqui, mas que é um fato, pessoal, é um fato. Né? As pessoas não querem ir para o hospital. Antes, ia sem precisar. Um monte. Os pronto-socorro eram cheios de casos que não precisavam, né? Gente que vai até para pegar atestado. Agora não vai nem o que precisa aí. Então, nós precisamos procurar um equilíbrio aí, né? Que é sempre difícil demais, né? Mas eu acho que é por aí. Bom, como é que vai ser o mundo depois? E quando que tudo isso acaba? Quando que isso volta ao normal? A resposta é simples, não sei. Mas o que eu posso dizer? O que a gente sabe? O BTG Pactual fez uma pesquisa e levantou que perto de 70% das pessoas, e distribuído mais ou menos igual, quase que 20-20-20, entre 60% e 70% das pessoas acham que tudo isso acaba em 3 meses, em 6 meses ou até o fim do ano. Ano perdido. Nós tivemos a década perdida, hoje nós vamos ter o ano perdido, é isso? O ano perdido, né? Eu estava conversando com meu filho hoje, ele me falou que parece que a UNB já decretou o fim do semestre. Ele falou assim, para tudo, voltamos a conversar no segundo semestre, porque está perdido, né? Mas assim, perdido daquilo que era a nossa rotina. Na verdade, nós estamos aprendendo um monte de outra coisa, né? Vamos ter que aprender a ser pessoas diferentes,
os valores estão mudando de lugar, né? Os preços a gente ainda não sabe, mas o valor já mudou, né? Tem muita coisa que valia muito que hoje não vale nada. E coisa que não valia nada, como estar em casa, hoje vale muito, né? A família. Um terço da população tem alguém com mais de 60 anos em casa. E então, assim, quando que o mundo volta a ser como era? Nunca mais. Isso eu arrisco dizer. Nunca mais ele volta a ser o que era. Eu acho que a realidade que vem, ela é alguma coisa entre o que a gente está hoje, e você deu um exemplo muito simples, nós vamos lavar a mão muito mais para o resto da vida, né? E então a realidade vai ser algo que está entre o que a gente está vivendo hoje, da neurose, e entre o que a gente viveu no passado. Como eu disse da teleconsulta, hoje liberou às pressas porque precisava, depois vai voltar um pouquinho, mas vamos achar um equilíbrio nisso aí, né? Então, não há na face da Terra alguém que não esteja sofrendo uma consequência do coronavírus. Seja ela física, seja ela mental, psicológica, econômica, social. Não há na face da Terra. Como que um bichinho tão pequenininho, que a gente não sabe nem se é bicho, não sabe nem se vírus é um ser vivo, há controvérsias entre os cientistas, como que um negócio desse pega todos os seres humanos na face da Terra em 3 meses. Inacreditável. Agora, isso, talvez eu tenha que levar a conversa um pouco aí para o lado, eu não gosto de falar religioso, mas para o lado espiritual, para o lado abstrato da coisa, né? Existe uma mensagem da natureza, podemos chamar a natureza de Deus, de natureza, de bem maior, mas existe uma mensagem, existe uma energia modificando o nosso planeta. Essa é a minha visão. E o que nós seremos vai ser o produto do que somos, a bagagem que trazemos, desde a impressão no nosso DNA, com os nossos costumes. Você falou, em 20 dias a gente se acostuma com aquilo. Com aquilo que está acontecendo agora, nós vamos ter que aprender a viver diferente. Vai ser pior? Não, eu não acredito. Eu sou um eterno otimista. Eu acho que vai melhorar. Muita coisa vai melhorar. As relações humanas. As relações humanas vão melhorar, com certeza. Eu acho que as relações vão melhorar. Talvez o egoísmo do ser humano, talvez o valor material, né? A gente vê um monte de coisa boa aí na internet, né? Eu vi uma delas que eu vi é o universo chamando o ser humano a ser humano, né? Ele está falando do animal, Homo sapiens, convidando esse animal, assim, o universo está convidando esse animal Homo sapiens a ser uma pessoa humana, né? E humano a gente coloca nessa matéria o espiritual, né? Aquela energia que a gente tem. Eu acho que é esse o caminho que nós vamos. Com certeza. E muita gente ainda fala, né? Quem imaginou que há 20 anos atrás você passaria por isso hoje? Eu ainda digo mais. Quem imaginou que há 3 meses atrás você estaria passando por isso? Ou seja, a relação de tempo até mudou. Então, a gente precisa pensar um pouquinho para dentro mesmo, né? E se identificar com esse atual momento e servir isso como molde para o futuro. Então, esse molde espiritual, a gente precisa se apegar um pouco mais. Não levando para o lado religioso, mas as pessoas precisam pegar isso como exemplo e transformar isso em algo positivo. É o que eu entendo com relação a isso. Se voltar mais para Deus, para as pessoas, para as coisas que realmente têm valor na nossa vida, né? São reflexões que eu tenho feito. Você vê, a gente entra no hospital, vê um hospital vazio, deserto, assim, esperando alguma coisa acontecer. Economicamente, assim, se a gente entrar aqui na esfera da economia, nós precisamos de mais 1 hora, né? Para conversar sobre como é que fica a economia em Goiás, como é que fica os hospitais. Há pouco tempo eu fiz aí um stories aí da situação dos hospitais. Era a próxima pergunta. Então, você como gestor, eu já ia te perguntar exatamente isso. Você como gestor, você como CEO de um grupo, como é que você vê a questão dos hospitais, tanto público quanto privado? A gente não pode separar, porque eu acho que agora está tudo mesmo no balaio.
né? Então, como que você vê essa situação do hospital com relação se eles estão preparados ou não para essa pandemia de Covid? Existe essa sistemática, existe uma diferença entre o público e o privado? O governo apoia os dois? Como que está isso aí? Você consegue identificar esse apoio tanto para o público quanto para o privado? Hoje a gente está, eu sou médico também, então a gente vê que eu trabalho no privado, né? Eu não trabalho no público. Você já tem essas duas noções, você tem o público e o privado. Então você enxerga os dois lados. Como que não levando para o lado político, mas a gente queria entender um pouco mais com relação ao quais são as ações que o governo está tomando, na verdade, para ajudar, né, a população a ser atendida, tanto um quanto em outra instituição. Como é que funciona isso aí? Como é que você enxerga esse cenário? Tá. Você tem 5 minutos. 5? Bom, falar de hospitais no Brasil é um assunto bastante complexo, mas que eu venho estudando bastante para tentar entender essa lógica. O Brasil são vários Brasis, né? Mas vamos tentar trazer aqui para nós, mais perto da gente. Público e privado. A Agência Nacional de Saúde, seguindo a OMS, recomenda 3,2 leitos para cada 1.000 habitantes. O SUS, os hospitais públicos, oferecem 0,86, ou seja, quase 3 vezes menos o que deveria. No privado, esse número sobe no Centro-Oeste para 1,1. Então, existem mais leitos privados do que públicos. Primeira coisa, a gente precisa lembrar que uma parte maciça do serviço público é prestado pelo privado conveniado ao SUS. Né? Tá. E estamos preparados para isso? De forma alguma. Ninguém no mundo está preparado para a pandemia. Mas se a gente deixar a pandemia de lado, porque ela vai passar, isso é certeza, ela passa. 2, 3 meses, vai passar. A doença vai continuar, o corona vai ficar, como o H1N1 está aí, mas a pandemia passa. Bom, passou a pandemia, como é que nós vamos ficar os hospitais? O Brasil, assim, existe uma sucessão de erros. O SUS é um grande acerto. Ele foi feito em 1988, quando a população brasileira beirava os 150 milhões. Hoje nós temos 210 milhões, o SUS é praticamente o mesmo. Claro que houveram mudanças aqui e ali, mas muito poucas, inclusive de tabelas. Então, essa incompetência dos governos sucessivos, eu não quero entrar na política, mas os governos sucessivos em melhorar o SUS escancarou agora. A brincadeira aí de que construir estádio de futebol ou hospital está escancarada agora que tinha que construir um hospital, não tinha que mexer com estádio. Né? E só o público? Não, gente. Né? Isso é um falso moralismo de achar que o governo tem que fazer o público, porque o público é de todo mundo e vai ajudar o pobre. Não, o hospital de rico também atende pobre, a maioria deles. Né? Então, e os médicos são os mesmos. Né? O meu exemplo, você falou aí, ontem eu estava atendendo no público, com a experiência que eu tenho do privado. Então, o benefício ele não tem a fronteira, né? A medicina não tem a fronteira é econômica. Mas, e os governos nunca olharam para hospitais privados. Eu vou te dar um exemplo. Você vai levantar financiamento para construir um prédio comercial, o prédio é a garantia do financiamento. Você fala, eu vou garantir, mas o prédio é do banco até eu pagar. Você vai construir um hospital, você fala, não, mas o hospital é seu até eu... Não, hospital não quero, não. Então, falando em números, se eu for fazer um financiamento de 1 milhão para fazer um empreendimento X, aí eu dou o empreendimento de garantia com mais um pouco, um lote, uma assinatura, um aval. Mas agora eu vou fazer isso num hospital. Não vale. Eu tenho que pegar outra garantia, oferecer e pagar uma taxa maior. Sabe por quê? Porque é hospital. Porque quem empresta diz assim, mas eu não consigo te tomar o hospital. Carro você toma, né? Você vai financiar um carro, não pagou, o financiador vai lá, o seu carro é meu. Hospital ninguém toma. Gente, mas não estamos pensando em tomar, como é que você financia pensando que vai quebrar? Falou assim, não, eu vou te financiar, e o que eu preciso fazer para você crescer, me pagar e eu te financiar de novo?
né? Essa mentalidade, os países desenvolvidos têm, o sub não. Então, o político gosta de fazer o hospital público porque isso dá voto, mas depois é difícil pôr para funcionar. Por que não equilibra? Tem que fazer o público também. Estatisticamente, de 2010 a 2020, o número de hospitais privados no Brasil caiu 8% e o número de leitos caiu 10%. E no SUS cresceu 7% o público. Então, se oferta mais hoje os leitos públicos do que privados. Se financia mais o público do que o privado. Mas qual a resolutividade do hospital público? Nós temos hospitais excelentes, inclusive em Goiás. Mas a maioria não resolve o problema. E aí fica caro. E aí depois eu vou trazer a tecnologia para o negócio. Que conectividade que esse hospital tem? O que ele tem de tecnologia? Então, o pessoal quer fazer muro, parede, leito e comprar aparelho que todo hospital do mundo, a propaganda é equipamento de última geração. Parece que os equipamentos de primeira geração acabou, né? Acabou. Porque qualquer propagandinha é com equipamentos de última geração, né? Quando a gente vai falar lá do nosso, eu detesto falar isso. Porque todos, não interessa o que tem lá dentro, equipamento de última geração. Então, isso o povo, os governantes gostam de fazer porque dá voto. Mas depois, para funcionar, nós temos um exemplo em Goiás, foi construído o Hospital do Servidor. Parece-me que um belo hospital. Agora virou hospital de Covid. Felizmente, tinha lá o espaço e virou Covid, né? Mas até então foram 67 milhões de reais que foi investido em tijolo e parede, que não está rendendo nada, que deteriora se não for usado. E da onde saiu 67 milhões? Né? Da onde saiu? Saiu do mau pagamento ao hospital privado que presta esse serviço ao IPASGO. Porque o dinheiro não faz mágica. Para ter 67 aqui, saiu de algum lugar. Então, o servidor retirou do salário dele. Pôs lá no fundo chamado IPASGO. O IPASGO, em vez de melhorar a rede dele, para atender melhor e cobrar, não, falou assim, não, eu vou fazer o meu, porque isso me dá voto, né? Fez o dele, não paga direito esse e não pôs aquele para funcionar. Eu não estou falando no contexto do Covid, isso é a situação sim. Lá de trás. Mas, enfim, eu acho que é uma discussão que a população, quem está nos ouvindo aí, médico ou não médico, precisa saber para cobrar mais dos governantes, né? Assim, o privado não é esse bicho-papão, não, né? Todos os governos e países que investiram no empresário e no privado ofereceram mais emprego e mais condição de renda, né? Passou o tempo da gente ficar com essa politicazinha populista que a gente viveu nos últimos, talvez, 20 anos no Brasil ou mais. Com certeza, com certeza. Nós estamos aí nos últimos 2 minutos, Maurício, e eu acho que a gente caminhou por vários assuntos aqui, tem várias perguntas aqui que a gente não conseguiu responder, infelizmente, tá? Mas talvez a gente possa até marcar uma outra live, um outro dia, para a gente poder corresponder essas outras perguntas aí. Mas eu queria te agradecer e falar para você fazer suas considerações finais com relação a essa atual situação que a gente está hoje, né? Com relação a doenças cardíacas, Covid, coexistência. Então, é só fazer essas considerações finais para a gente terminar a nossa querida live aqui. Tá, João. Bom, em primeiro lugar, te agradeço, Fabiano, o convite, a oportunidade da gente usar a tecnologia a esse favor. Agradeço imensamente a todos vocês que nos assistiu aí nessa hora. Faço questão, Fabiano, se você conseguir depois me mandar aí as perguntas, a gente vai tentando responder, marcamos uma outra live. Eu gosto desse feedback, isso aí me alimenta. E a mensagem final que eu diria, pessoal, é de otimismo. Mesmo que o momento não seja propício, mas vamos mentalizar, né? Se o corpo é aquilo que a gente come, a mente é aquilo que a gente pensa. Então, vamos mentalizar coisas positivas, que isso vai passar, que isso é para melhorar o nosso planeta, a nossa cidade, a nossa vida, a nossa família. Tem muitas forças espirituais, independente do seu credo, que vem de cima, que precisa, sim, eu gosto de usar esse termo, vamos sintonizar o nosso rádio na energia positiva. Quando o nosso ministro diz que a televisão é tóxica, porque muita coisa lá é tóxica mesmo. Então, é como o nosso celular, né? Como um rádio. Se eu sintonizo em AM, em um FM,